Bom, meu nome é Vitor Hugo e o primeiro episódio de Breaking Bad começa com um velho dirigindo um trailer muito assustado. Ele tá desesperado, ele tá com medo e pior, ele tá só de cueca e utilizando uma máscara. E do lado dele, no banco do carona, tem um cara desacordado, ele também tá utilizando uma máscara. E na parte de trás do trailer tem dois caras caídos, mortos ali. E você fica sem entender o que tá acontecendo, mas o velho continua dirigindo igual um maluco ali por um deserto. Só que ele acaba errando o caminho e bate o trailer. Na mesma hora que ele bateu, o velho já sai do trailer muito revoltado, muito assustado, só de cueca e de máscara. Você fica sem entender o que tá acontecendo ali. E tem um detalhe, ele tá escutando um barulho das sirenes da polícia. E fica claro naquele momento que a polícia tá indo atrás dele, tá indo perseguir ele por alguma coisa que ele fez e que a gente não sabe o que é. Então aquele velho veste uma camisa, volta pra dentro do trailer, pega uma arma da mão de um daqueles caras que estava morto, caído lá, pega uma câmera no porta-luvas, vai pra fora do trailer e grava um vídeo se apresentando e dizendo que em breve a família dele vai ficar sabendo de algumas coisas terríveis que ele fez. E vale a pena mencionar que durante essa gravação ele fala: meu nome é Walter Hartwell White, e em breve a minha família vai ficar sabendo de coisas terríveis que eu fiz. Vocês vão ficar sabendo de algumas coisas. E ele também disse que aquele vídeo não é uma admissão de culpa e que tudo que ele fez foi pensando na família dele. Então ele vai lá, coloca aquela câmera no chão, pega a carteira dele, tira uns documentos dele, coloca junto lá com aquela câmera e vai pro meio da estrada com aquela arma. Então ele pega aquela arma e fica lá no meio da estrada com a arma apontando na frente, só esperando a polícia chegar. E aí depois de todas essas cenas de ação, toca a abertura de Breaking Bad. E pensa num início sensacional de episódio. O episódio já começa ali no seu ápice, no seu maior momento de ação, acontecendo as paradas ali muito sinistras, muito sem explicação, e isso automaticamente levanta várias perguntas na gente que tá assistindo. Então, por que aquele velho tá correndo? Por que ele tá assustado? Ele tá fugindo de quê? Por que ele tá de cueca? Por que ele gravou aquele vídeo falando que a família dele vai saber que ele fez coisas terríveis? Quais coisas terríveis que aconteceram? Quais coisas terríveis que aquele cara fez e tudo que vai se suceder depois, porque o cara vai lá pro meio da estrada, aponta a arma ali pra polícia, porque lembrando, a gente tá escutando o barulho da polícia, então ele fica lá no meio da estrada com a arma apontada, esperando a polícia chegar. A gente fica pensando, o que vai acontecer depois? E a forma que a história desse episódio é contada é sensacional, porque ele é de uma forma não linear. Então, os minutos iniciais do episódio é todo esse momento de ação, esse momento de tensão, e aí toca a abertura, e a gente vai pra vida desse cara antes de todas aquelas merdas acontecerem e toda a construção da vida dele até chegar naqueles momentos iniciais. Isso é muito bem feito. A história desse episódio é muito bem produzida e eu acho impossível que você assista Breaking Bad, assista esses primeiros minutos e não queira terminar aquele episódio pra saber tudo o que aconteceu. Então depois daquela cena inicial dele fugindo, toca a abertura e a gente vê aquele mesmo velho acordando em casa numa vida comum. E aquele velho é o Walter White. E a gente conhece um pouco mais da família dele. Então ele tem uma esposa chamada Skyler, a esposa dele tá grávida, ele tem um filho chamado Walt Jr. e o filho dele sofre de paralisia cerebral. E naquela manhã ali onde ele tá acordando para tomar café, é o aniversário de 50 anos dele e a gente também percebe que ele tá passando por dificuldades financeiras. Aquela família não tá com muita grana, a situação financeira deles é complicada. Que tal comprar um novo aquecedor de água? O que acha da ideia? Que droga é essa? Bacon vegetariano. Estamos controlando o colesterol. E cara, nesse momento aqui de Breaking Bad é muito bom, porque você fica pensando como que esse cara totalmente comum, que vive uma vida comum, como que vai chegar naqueles momentos e como que esse velho aqui vai chegar naquela situação, naquela merda toda dele fugindo pelo deserto, falando que ele fez uma parada sinistra. Você fica se perguntando, cara, que caminho isso daqui vai tomar? Eu concordo plenamente com você, entendeu? Mas aí a gente vai conhecendo ainda mais a vida do Walter White. Então ele é um professor de química do ensino médio. E a gente acompanha ele dando aula. E durante a aula dele, ninguém tá nem aí pra ele. Ele tá falando, ninguém dá bola pra ele. Ele é um cara sem respeito. Tem algo errado com a sua mesa?
cara, já nesse primeiro episódio aqui de Breaking Bad, ele é cheio de detalhes e de pontos interessantes, porque nessa primeira aula aqui do Walt, ele tá dando uma aula de química e falando sobre química, que é um estudo da transformação. Química é o estudo da matéria, mas eu prefiro ver como o estudo da mudança. Vamos lá. Isso é meio que uma antecipação de tudo que vai acontecer na história de Breaking Bad durante as 5 temporadas, que é uma transformação, é uma grande mudança. Esse aqui é um detalhezinho sutil, é um ponto ali, algo que o Vince Gilligan, que é o criador de Breaking Bad, decidiu colocar e que, cara, faz total diferença e explica muita coisa que ainda vai acontecer. Já viu, né? E aí, depois dessa aula de química, onde ninguém tá dando ideia pro Walt, ninguém tá querendo saber sobre ele, a gente descobre que ele também trabalha num lava rápido pra poder ganhar mais dinheiro, pra poder pagar as contas da família dele. Então a gente vai ter uma cena lá dele lavando o pneu do carro, e aí chega um aluno dele e fala: "Ei, ó, quem tá lavando meu pneu aqui, ó? O senhor White." A gente percebe que ele não gosta muito da vida dele, a situação da vida dele tá complicada. O cara trabalha muito, não tem respeito e também não ganha muita grana. E tem um detalhezinho aqui, ele tá tendo umas tossidas meio estranhas. Então ele tava tomando café da manhã, ele tossiu. Tava dando aula, deu uma tossidinha. Tá meio claro que tem alguma coisa acontecendo aí, mas não é nada demais. Tossir, todo mundo tosse. Já tomou a equinácea? Aham. Acho que já tô melhor. E aí, depois dessa cena lá no Lava Rápido, a gente acompanha o Walt chegando em casa. E assim que ele chega lá, tá tendo uma festa surpresa pra ele, porque hoje é o aniversário de 50 anos dele. E a vida do cara tá tão ruim, ele é tão sem respeito, que nem na própria festa de aniversário ele é o foco. Porque o grande foco de todo aquele aniversário é o cunhado dele, o Hank Schrader. Porque ele é um policial da divisão antidrogas, ele vive uma vida legal, ele prende criminosos, ele tem uma arma, ele é um cara legal. Então, na festa do Walt, todo mundo fica dando atenção pro Hank e deixa o Walt ali de escanteio. Inclusive, no aniversário do Walt, todo mundo para pra assistir televisão porque o Hank fez uma grande apreensão de drogas, deu uma entrevista pra televisão e todo mundo foi ver a entrevista dele. Hank, quanto apreenderam? Uns $700 mil. Bela apreensão. E aí, aquela entrevista que o Hank tá dando pra televisão é sobre uma apreensão de um laboratório de metanfetamina que ele fez. Ele aprendeu muita metanfetamina e também muito dinheiro. E lembrando, a gente tá no aniversário do Walt, todo mundo reunido ali assistindo televisão. Ninguém tá querendo saber do Walt, do próprio aniversário dele. Inclusive, até o Walt tá assistindo a entrevista e ele se interessa por aquilo. Ele vê aquele grandes quantidades de dinheiro, aquela metanfetamina. E aí ele pergunta pro Hank se aquilo dá muito dinheiro. E o Hank fala: "É, cara, dá muito dinheiro. A galera que vende droga ganha muito dinheiro até eu pegar, até eu prender." E, cara, nesses momentos iniciais, principalmente nessa primeira temporada de Breaking Bad, o Hank é meio chato, ele é meio inconveniente, a gente não gosta muito dele. Você tem um cérebro do tamanho de Wisconsin. Mas não vamos culpá-lo por isso. E o Hank também convida o Walt, ele fala que caso o Walt queira ir em uma apreensão de drogas, o Walt pode ir com ele, porque aquilo vai dar uma movimentada na vida dele, vai fazer o Walt se sentir vivo, porque a vida do Walt é muito tranquila, é muito parada, é muito sossegada. Walt, é só dizer e eu te levo pra ver. Vamos invadir um laboratório. Dar uma sacudida na sua vida. É, quem sabe? Esses momentos iniciais de Breaking Bad quer mostrar pra gente a vida miserável que ele vive. Então ele dá aula no ensino médio, ninguém respeita ele, ninguém dá ideia pra ele e ele não tá gostando daquilo. Ele também trabalha num lava rápido e lá o chefe do lava rápido, que é o Bogdan, não respeita ele, trata ele muito mal e, cara, nem no próprio aniversário dele ele é o foco. Todo mundo prefere saber do Hank, que tem uma vida mais legal, que tem uma vida mais divertida, e ninguém quer saber do Walt. Inclusive, durante a noite, depois do aniversário dele, ele tá ali preparadinho pra dormir e a Skyler começa a acariciar o Walt, só que ele não consegue entrar em campo, o bichinho falha. Vai tomar no seu cu, velho broche. E aí, depois disso, a gente tem uma cena do Walter White trabalhando no Lava Rápido. Ele tava ali trabalhando normalmente, quando do nada ele ficou meio tonto e desmaiou. Quando o Walt acorda, ele tá dentro de uma ambulância e ele dá mais uma tossidinha esquisita. O enfermeiro que tava ali junto com ele na ambulância meio que dá uma examinada ali no pulmão dele e pergunta: "Walt, você fuma?" Não adianta nada não, cara. Você fuma, cara. E aí, depois disso tudo, o Walt faz vários exames e acaba descobrindo que ele tem um câncer de pulmão no estágio muito avançado e inoperável e que, pensando num cenário positivo, ele tem no máximo ali 2 anos de vida. É um câncer inoperável. No melhor dos casos, com químio,
Vou viver, quem sabe, mais uns 2 anos. E aí, depois disso, o Walt volta pra casa, ele decide que não vai contar nada disso pra família dele, que não vai contar que ele descobriu que tem câncer. Ele decide ficar calado, só que ele fica meio reflexivo também, porque ele recebeu um diagnóstico de que em breve ele vai morrer, e ele pensa em todo o cenário da vida dele, de que, cara, ele vive sem respeito, ele vive uma vida ruim, uma vida que ele não gosta e ele tá sem grana, e que depois que ele morrer, a família dele vai estar lascada, porque a esposa dele tá grávida, o filho dele tem paralisia cerebral, então o Walt fica ali meio reflexivo, meio que pensativo nas coisas da vida. E aí ele vai trabalhar novamente no Lava Rápido, e lá ele continua refletindo sobre a vida, pensando sobre as coisas e olhando pro nada. E aí o chefe do Lava Rápido, Bogdan, começa a falar: e aí, Walt, você veio pra trabalhar ou você veio pra ficar olhando pro nada? Larga o caixa aí e vai limpar um carro ali. E nesse momento o Walt se revolta, porque vamos lá, ele já não gostava da vida dele, ele não gostava do jeito que a vida dele tava indo, ele tinha descoberto também que ele tinha pouco tempo de vida, hein? E aí, nesse momento, o Walt se revoltou e xingou o Bogdan, que vale a pena mencionar que o Bogdan é um dos personagens mais feios de Breaking Bad, possivelmente o mais feio, mas o Walt foi lá, xingou ele, falou: Bogdan, vai se ferrar, você, suas sobrancelhas, e aspira isso daqui usando isso daqui. É, ele pegou até no saco dele. Nesse momento, o Walt ficou muito revoltado e meteu o pé do Lava Rápido e se demitiu. Vai se danar, Bogdan. Eu disse, vai se danar, você e sua sobrancelha. Aspire isso aqui e use isso aqui. E aí, depois disso, a gente tem uma cena do Walt sentado ali em volta da piscina da casa dele, refletindo sobre a vida, pensando sobre as coisas e pensando: cara, eu vou morrer, eu vivo uma vida ruim, minha família vai ficar totalmente ferrada financeiramente, eu tô lascado. E nesse momento, ele decide ligar pro Hank sobre aquele convite que o Hank tinha feito anteriormente pro Walt ir com ele numa operação antidrogas para dar uma movimentada na vida. O Walt liga pra ele e diz: Hank, eu quero ir com você. Eu tava pensando na sua oferta de dar aquela volta. E aí o Walt vai com o Hank numa operação policial antidrogas, toda a polícia invade ali, fecha um laboratório, prende um cara chamado Emílio, e o Walt fica só ali dentro do carro assistindo tudo. E aí, bem nesse momento que o Walt estava sentado ali sozinho dentro do carro, ele vê um cara fugindo daquela cena do crime. Ele tá fugindo ali à janela e ele cai da janela. É uma cena muito engraçada, e vale a pena mencionar também que esse cara que tava fugindo, ele tava junto com a mulher pelada, e a mulher pelada tá ali da janela, ela joga as roupas dele assim, ele sai correndo ali. Que safadeza é essa aí? E o que mais chama atenção nessa cena, depois da mulher pelada com os seios balançando, é que aquele cara caiu do telhado, e aquele cara conhece o Walt, e o Walt conhece aquele cara. E o cara que caiu do telhado faz assim, ó, pro Walt calar a boca, pro Walt não falar nada, e aquele cara sai correndo, entra no carro e foge daquela situação. E sim, no momento que o Walt viu aquele cara fugindo da janela, caindo do telhado, ele falou: Pinkman. Fica claro que o Walt conhece aquele cara. Minha nossa. Pinkman. E, cara, nesse momento aqui, o Walt poderia ter gritado à polícia pra eles prenderem aquele cara, ele poderia ter entregado o cara pra polícia, mas não, o Walt deixou ele fugir. E aí, depois disso tudo, durante a noite, o Walt vai até a casa daquele cara. E ali a gente descobre que o nome dele é Jesse Pinkman. E a gente descobre também que o Walt já tinha dado aula pra ele. Por isso que o Walt conhecia o rosto dele. E naquele momento, o Walt faz uma proposta irrecusável pra ele: vamos cozinhar cristal junto. Você e eu poderíamos ser parceiros. O quê? O Walt fala assim: Jesse, você conhece das ruas, eu conheço de química. Vamos se juntar, vamos ser parceiro e a gente vai conseguir ganhar muito dinheiro junto. Em primeiro momento, o Jesse não aceita muito bem aquela proposta, mas o Walt fala: cara, se você não aceitar cozinhar cristal comigo, eu vou te entregar pra polícia. É isso? Ou eu entrego você? E aí o nosso menino Jesse Pinkman se vê sem escapatória e tem que aceitar cozinhar cristal junto com o Walt. E aí depois disso a gente tem uma cena do Walt indo até o laboratório da escola que ele trabalhava, roubando vários materiais de química e levando tudo aquilo até a casa do Jesse. E assim que o Walt chega lá, a gente tem um diálogo muito maneiro entre o Walt e Jesse, que é algo que se destaca muito em Breaking Bad, e principalmente nesse primeiro episódio aqui, que são todas as interações entre o Walt e Jesse. Então o Walt é esse cara sério, esse professor de química. Ele quer ser um criminoso, mas ele quer fazer as coisas de uma forma profissional. Já o Jesse não, o Jesse é um cara das ruas, é um cara das loucuras, é um cara mais divertidão, e pô, o Walt anteriormente já tinha dado aula pro Jesse e isso gera muitas cenas engraçadas. Pelo jeito você não aprendeu nada na minha aula de química, não é? Não. Você me reprovou. Tá lembrado? Por que será, hein?
Então aqui nesse momento a gente conhece um novo termo, que é o cozinhar. E cozinhar se refere a produzir droga, a produzir metanfetamina, que é a droga que o Walt quer produzir. Então todo o processo químico de misturar várias paradas e produzir a droga se chama cozinhar. E o Jesse também explica pro Walt que, cara, cozinhar não é só química, cozinhar é arte. Cozinhar é uma arte, e o que eu cozinho é maneiro, então não vem tentar me ensinar. O que você cozinha é merda. E o Walt estava achando que eles iriam cozinhar ali na garagem da casa do Jesse, mas o Jesse fala que não, que eles precisam arrumar um lugar bom para eles cozinharem. O Jesse dá a ideia deles arrumarem um trailer, o Walt vai até o banco, pega a grana, dá a grana pro Jesse arrumar um trailer pra eles. E sim, o Jesse arruma um trailer e eles partem pra um deserto, num lugar totalmente isolado, pra ir cozinhar cristal. E naquele deserto onde eles estão, naquele lugar que eles estacionaram o trailer, o Jesse fala: Sr. White, pode ficar tranquilo que não tem nada aqui. Tem no máximo uma casa de vacas ali. É, só tem vacas. Tem uma casa de vacas, com vacas a uns 3 quilômetros daqui. Casa de vacas? É onde elas vivem. As vacas. E aí depois dessa cena da casa de vacas, eles estão se preparando para ir cozinhar, e nesse momento o Walt arranca a roupa dele, porque ele não podia cozinhar de roupa, porque os produtos químicos deixariam a roupa dele com cheiro estranho. Quando ele voltasse para casa, a esposa dele perceberia que tinha alguma coisa estranha, ela desconfiaria e poderia entregar o Walt para a polícia, por isso que ele cozinharia só de cueca. O que você tá fazendo? São minhas roupas novas. Eu não vou para casa cheirando a droga. Você não vai, mas eu vou. Isso aqui já responde uma grande pergunta lá do início desse episódio, que é: por que que aquele velho tá só de cueca? A gente já entende que ele tava só de cueca porque ele arrancou a roupa pra não ficar fedendo droga. Nossa. Olha, só fica de cueca, tá bom? Dá um tempo. Cara, a cena do Jesse vendo o Walt arrancando a roupa pra cozinhar só de cueca é muito engraçada, porque o Jesse fica ali sem entender. Cara, por que você tá arrancando a roupa? É muito engraçado, porque o Jesse já estava acostumado nesse mundo da química, no mundo das substâncias, das coisas malucas da vida. Só que aí do nada entrou o Walt na vida dele, um cara velho, que já não é algo comum pro mundo do crime. O Walt cheio de medo de ser preso, querendo fazer tudo de uma forma diferente. Cara, foi muito engraçada a reação do Jesse. Esse menino não sei não. E aqui nesse momento o Walt e o Jesse entram dentro do trailer e começam a cozinhar metanfetamina. E se você não sabe, metanfetamina é uma droga muito popular lá fora, muito popular principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não existe metanfetamina não, mas lá fora é algo muito comum. Não é algo totalmente fictício e inventado pra série, não. É uma droga que realmente existe. E aqui tem outro detalhe, que é essa primeira cena do Walt e do Jesse cozinhando. Eu não sei porquê, mas eu acho muito legal as montagens deles cozinhando. Isso vai ser algo recorrente em vários episódios, em todas as temporadas de Breaking Bad. A gente vai ter cenas do Walt e do Jesse cozinhando, sempre tocando uma música ali, e eu acho isso muito interessante. Mas todo o processo químico se finaliza, a metanfetamina do Walt fica pronto e o Jesse fica embasbacado com aquele cristal que o Walt produziu, porque aquilo tá muito diferente de tudo, aquilo parece que tá muito bom. Nossa, fez cristais aqui 5, 7 centímetros mais longos. Nossa, isso é cristal puro. É. Você é um artista. Dá vontade. Dá vontade. Sim, senhor. Porque, cara, o Jesse não esperava que o Walt ia produzir uma metanfetamina tão top, mas, cara, o Walt é um professor de química, um cara extremamente inteligente, então ele produziu aquela parada ali com uma perfeição tremenda, ele produziu um cristal tão puro que o Jesse nunca tinha visto nada daquele jeito. E aí o Jesse diz que conhece um distribuidor de drogas que pode comprar aquela metanfetamina deles pra revender, e aí o Jesse pega aquele cristal e leva até um cara chamado Crazy 8. E o Crazy 8 gosta muito daquele cristal, só que ele diz que ele não confia no Jesse, porque lembra daquele cara que tinha sido preso lá naquela operação que o Hank levou o Walt? Cara, aquele cara era o parceiro do Jesse e aquele cara tava desconfiando que foi o Jesse que dedurou ele pra polícia pra ele poder ser preso e o Jesse poder cozinhar sozinho, porque foi muita coincidência. Na hora que a polícia chegou lá, o Jesse tava na casa da vizinha, conseguiu escapar, ninguém desconfiou de nada. Tá muito estranho toda aquela situação. E aí o Jesse fala que ele não dedurou ninguém, que ele só teve sorte e que aquele cara que foi preso, o Emílio, tava vacilando muito em falar aquilo e que o Jesse queria dar um chute na bunda dele. E aí o Jesse até fala assim: Crazy 8, quando você se encontrar com o Emílio, fala pra ele que eu queria chutar a bunda dele. Diz você mesmo. Ele saiu hoje cedo. Vamos lá, folgado. Dá logo esse chute.
E aí, naquele momento, quem aparece ali é o próprio Emílio, que já tinha sido solto, e ele continuava desconfiando do Jesse, achando que tinha sido o Jesse que tinha denunciado ele pra polícia. Só que mesmo assim, tanto o Emílio quanto o Crazy Eight decidem esquecer esses problemas por um momento, e o Crazy Eight fala assim: Jesse, eu gostei desse cristal, eu quero comprar, só que eu quero conhecer o cozinheiro, porque eu sei que você é um idiota completo, você não tem capacidade de criar um produto tão bom assim. E aí o Jesse leva o Crazy Eight e o Emílio até o deserto onde o Walt tinha acabado de cozinhar. E quando esses caras chegaram lá no deserto, o Walt tava de cueca, então imagina a reação dos caras, porque o Jesse já tinha visto o Walt de cueca e aquilo não foi uma grande surpresa pra ele, mas pro Crazy Eight foi, e o Crazy Eight ainda pergunta: e aí, cara, você curte esses negócios de nudismo? E aí, cara? Pratica nudismo? Esse primeiro episódio de Breaking Bad e até toda a primeira temporada tem um tom cômico gigantesco. São temporadas que não são com foco em comédia, mas elas têm muitos momentos engraçados. E, cara, esse primeiro episódio aqui tem muitos momentos engraçados, principalmente quando envolve o Walt e Jesse. E o Walt de cueca. Mas você é safado, né? E aí, depois disso, o Crazy Eight diz que gostou muito do produto do Walt, que quer fechar um acordo com ele. Só que bem nesse momento, o Emílio, que é aquele cara que tinha sido preso, reconhece o rosto do Walt daquela operação e daquele momento que ele foi preso, que o Walt estava lá junto com o Hank. Ele fala isso pro Crazy Eight, ele pensa: cara, realmente faz tudo sentido agora, o Jesse tá realmente trabalhando com a polícia, esse cara é da polícia, isso daqui é toda uma armação pra tentar me prender. E nesse momento, o Crazy Eight e o Emílio decidem que vão matar o Walt e o Jesse. E o Jesse até tenta escapar, só que ele acaba escorregando e bate a cabeça na pedra e fica ali desmaiado. E nesse momento o Crazy Eight já tá ali com a arma prontinho pra matar o Walt, só que aí o Walt começa a negociar a sua vida. O Walt fala assim: cara, ó, você gostou do meu produto, você gostou do cristal que eu fiz, então vamos fazer um acordo. Você me deixa viver e eu te ensino minha receita. E o Crazy Eight, na mesma hora, percebendo o grande potencial que tinha naquela metanfetamina do Walt, porque era muito pura, ele aceitou, e aí todo mundo foi pra dentro do trailer pra aprender a receita do Walt. Então foi pra dentro do trailer o Walt, Crazy Eight e o Emílio. E nesse momento o Jesse estava caído lá no chão, do lado de fora, porque ele tinha escorregado e batido a cabeça na pedra. E aí nesse momento que eles foram pra dentro do trailer aprender a receita, o Emílio tava fumando um cigarro e o Walt fala: cara, apaga esse cigarro, porque isso pode estragar a pureza, isso pode estragar o processo químico. E o Emílio na mesma hora joga o cigarrinho ali pela janela, o que é um perigo, levando em consideração que eles estão no meio do deserto, num lugar totalmente seco, cheio de mato seco. Só que aí o Walt acaba percebendo uma coisa que não tem escapatória pra ele. Ele ensinando ou não a receita, ele vai morrer. Assim que ele terminar de mostrar a receita da metanfetamina dele pra aqueles caras, eles vão matar ele. Então nesse momento o Walt decide que não vai produzir metanfetamina, mas sim desenvolver um gás tóxico pra matar aqueles caras e conseguir escapar. Então ele mistura várias paradas ali, joga um produto químico e sai correndo e tranca aqueles caras dentro do trailer. E aquele gás tóxico ali que o Walt produziu se chama gás de fosfina e é uma parada extremamente tóxica que agride o pulmão na mesma hora. Então o Walt misturou tudo ali, saiu correndo, fechou os caras dentro do trailer. Só que na hora que o Walt saiu do trailer e ficou ali segurando a porta para os caras não fugirem, o Crazy Eight acabou dando alguns tiros e aquilo fez barulho, e nesse momento o Walt começa a escutar o barulho da sirene da polícia. Então nesse momento o Walt decide que ele precisa fugir dali imediatamente, porque dentro do trailer tem metanfetamina, tem 2 caras mortos, tem arma, tem todo um laboratório, então quando a polícia chegar ali, ele vai estar lascado. E nesse momento o barulho das sirenes está só aumentando, porque eles já estão vindo atrás do Walt, porque escutaram o barulho dos tiros. Então é questão de tempo pro Walt se lascar. E na hora que o Walt vai escapar também, ele percebe que começou um incêndio ali no mato a partir daquele cigarro que o Emílio jogou pela janela, acabou pegando fogo na vegetação ali. Então começou um incêndio, o Walt vai lá, pega o Jesse que tava desmaiado ali, caído, entra pra dentro do trailer. Nesse momento ele coloca uma máscara nele, coloca uma máscara no Jesse e começa a dirigir igual um maluco ali pelo deserto, pra fugir da polícia, pra fugir daquele lugar ali que tá pegando fogo. E aqui se complementa exatamente com o início do episódio.
Só que agora a gente já tem todas as respostas. A gente já sabe por que o Walt tá de cueca, por que tem um cara desacordado de máscara do lado dele, por que o Walt tá usando máscara, por que tem dois caras mortos da parte de trás do trailer, por que tem um laboratório ali e por que o Walt tá fugindo. A gente já tem todas as respostas. E aí a gente tem novamente aquela cena do Walt batendo, a gente não vê novamente a cena do Walt pegando e se gravando, e aí a cena volta pra aquela parte onde o Walt tá lá no meio da estrada com a arma apontada só esperando a polícia chegar. Ah, eu tenho que mencionar aqui duas coisas. A primeira delas é que aqui a gente vai ter uma cena da câmera saindo de dentro da arma. Isso é lindo, isso é perfeito, isso é magnífico. Eu também tenho que mencionar a forma que isso se encaixa perfeitamente com o início do episódio. Então no início do episódio a gente teve o Walt fugindo, batendo o trailer, gravando o vídeo e ficando lá no meio da estrada. E aí tocou a abertura, a gente viu tudo na vida do Walt, ele descobrindo que tem câncer, a vida dele, todos os momentos até chegar naquela parte toda do Walt pro deserto. Depois a gente tem a continuidade exatamente do ponto que parou lá do início. E nesse momento o Walt decidiu que não queria mais viver. Ele colocou a arma ali no pescoço dele, puxou o gatilho, só que a arma não disparou, até porque ela estava travada. Mas depois o Walt mexeu nela, ele deu um tiro pro chão, só que ele decidiu que não quer mais se matar. Ele decidiu que ia ficar ali no meio da estrada mesmo, esperando a polícia chegar, e aí ele trocaria tiro com a polícia e morreria ali mesmo. Ele não queria mais viver, ele tinha desistido totalmente da vida. Só que bem nesse momento que o Walt estava ali no meio da estrada, ele começa a escutar melhor aquele barulho das sirenes que estava se aproximando. Aquele barulho estava alto, e ele percebeu que aquilo não era a polícia, mas sim era carros dos bombeiros que estavam indo apagar aquele incêndio. E cara, nesse momento aqui tem uma reviravolta absurda nesse episódio. É um grande plot twist, porque a gente estava achando que era a polícia que estava indo atrás do Walt, e caso fosse a polícia, não tinha escapatória, ele seria preso, ele estaria totalmente lascado. Mas não, era o caminhão dos bombeiros, e aí o Walt estava ali no meio da estrada, ele escondeu a arma ali, foi pro canto, o caminhão dos bombeiros passou, e aí o Walt conseguiu escapar totalmente bem daquela situação. Totalmente bem não, até porque ele bateu o trailer, e o trailer tá meio ali capotado e fora da estrada. E ele também matou dois caras, né? Então a situação não tá muito boa pra ele não, mas cara, vamos olhar pelo lado bom, não era a polícia que tava indo prender ele. E cara, isso é muito bom. Isso aqui é uma quebra de expectativa gigantesca, porque no início do episódio a gente escuta as sirenes. E aí depois que o Walt mata o Crazy Eight, começa todo aquele incêndio, a gente continua escutando o barulho das sirenes. A sirene cada vez mais aumentando, dando a entender que tá cada vez mais perto, e a gente pensa, cara, não tem escapatória. A polícia chegar ali, não existe nada que o Walt possa fazer. Mas aí a gente tem essa reviravolta, vê que é os carros do bombeiro, eles nem param, eles não estão nem aí pro Walt, eles passam direto e vão embora. E nesse momento o Jesse, que estava desacordado dentro do trailer, acorda, sai do trailer, vai ali ver o que estava acontecendo. O Walt estava tão nervoso que ele até vomita e ele fala assim, Jesse, a gente precisa resolver isso, a gente precisa limpar toda essa merda que a gente fez. E aqui a gente não vai ter nenhuma cena do Walt e do Jesse tirando o trailer ali do buraco. A gente não vai ter nenhuma cena deles enterrando o corpo daqueles dois caras, não. A gente só vai ter uma cena do Walt em casa, do Walt com muito dinheiro, porque o Crazy Eight tinha levado dinheiro pra ele lá no deserto, então o Walt pegou aquela grana pra ele, levou pra casa dele, a gente vê ele deitando ao lado da esposa dele e fazendo amor com ela, e assim o primeiro episódio de Breaking Bad se finaliza. Cara, que episódio sensacional. A forma que a história desse episódio é contada assim é magnífica e vai te prender desde o primeiro momento. Você vai sentar pra assistir Breaking Bad, você vai querer saber tudo o que aconteceu, por que aquele velho tá de cueca, por que tem dois caras mortos, e aí vai ter aquele corte, você vai ver que aquele velho é um cara comum, você vai ficar se perguntando como que aquele cara chegou naquela situação. Isso é muito bem feito, isso é muito bem trabalhado, isso é muito bem construído. E desde esse primeiro lançamento de Breaking Bad, desde esse primeiro episódio em 2008, todo mundo gostou de Breaking Bad, porque era tudo muito diferente. Antes de Breaking Bad, as séries não eram esse fenômeno gigantesco que são hoje em dia, não era algo muito famoso, não era algo com muito investimento de grana, eram coisas simples, tinham histórias até com uma narrativa boa, igual tivemos Lost, uma série complexa, uma história com uma narrativa boa, só que não era nada comparado a Breaking Bad, toda essa complexidade, toda essa história do primeiro episódio de Breaking Bad, dele ser contado dessa forma não linear, é tipo Pulp Fiction, que é um filme do Tarantino, lançado em 1994, que apresenta uma história contada de uma forma não linear. Em Breaking Bad, cara, acontece da mesma forma, e cara, a cena da câmera saindo de dentro da arma
É sensacional, é impossível você assistir esse episódio e não querer assistir mais. E tem um detalhe, o roteiro desse primeiro episódio de Breaking Bad é o roteiro original que o Vince Gilligan escreveu. Desde o primeiro momento que o Vince Gilligan teve a ideia de fazer essa série, ele foi lá e escreveu esse roteiro. E o roteiro que saiu foi esse mesmo. O primeiro roteiro que ele escreveu, ele vendeu, produziu e foi o que a gente assistiu. Então, cara, ó, já começou totalmente com o pé direito. E esse episódio aqui é sensacional. Eu já assisti ele muito, cara. Acho que todos os meses eu assisto esse episódio de Breaking Bad. Desde 2020... todo mês eu assisto pelo menos uma vez esse episódio. E também o primeiro episódio de The Walking Dead também é bem massa, mas, cara, o de Breaking Bad ainda é melhor, ainda é muito mais interessante, ainda é muito mais divertido. Ele tem todas umas cenas, assim, meio que de ação. E também naquele momento que o Walt estava fugindo do deserto, escapando ali de tudo aquilo, tá tocando um rockzinho, assim, cara, não tem nem o que falar. Assistam o primeiro episódio de Breaking Bad. Já assistiu? Reassiste. Já reassistiu? Reassiste de novo. Nunca assistiu? Não perde tempo e vai assistir Breaking Bad agora. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui. E é o seguinte, se você gostou desse estilo de vídeo, de eu resumindo um episódio, de eu contando toda a história de um episódio, comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais sobre outros episódios de Breaking Bad. Se vocês quiserem, eu posso fazer até da série inteira, resumir todos os episódios de todas as temporadas. Vai depender de vocês. E se você assistiu até aqui, eu vou te convidar para assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, valeu pessoal, um grande abraço e falou!